E o São Paulo ganhou reforço para o ataque para a reta final do Campeonato Paulista. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes e fala sobre os ótimos números de audiência na TV aberta com o Corinthians em campo. Preciso te atualizar sobre os 100 gols de Arrascaeta no Flamengo, Palmeiras fortíssimo como mandante, Robinho Júnior correndo o risco de deixar o peixe de graça, isso sem falar nas últimas do mercado. Bastidores, finanças, tem novidade no Fluminense, a negociação entre Vasco e Renato Gaúcho, Fagner liberado para enfrentar o Corinthians e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Sugestão bem legal, que tal fazer parte de um grupo que é meu e vai te dar de forma gratuita diariamente dicas e sugestões para você fazer sua fezinha esportiva. Eu e minha equipe de tipster vamos analisar jogos, campeonatos que você pouco conhece, odds desreguladas, para você receber tudo isso sem gastar nada. Basta clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo. A partir daí, basta passar a me seguir e já vai receber as sugestões. Beleza? Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre a Portuguesa, que teme sofrer um desmanche. Nos próximos dias, são vários os atletas desejados. Maceió está na mira de um clube da Bélgica e da Holanda. Gabriel Pires, meu atacante e capitão do time, interessa ao Mirassol. Quero contar que o Everton está nos planos do Atlético Goianiense, ou pelo menos foi sugerido para o Dragão. Existe a possibilidade também da saída do Fábio Matias, técnico que já recusou o convite da Ponte Preta e tem sido assediado por outros times de séries B e C. Quero contar também que a UEFA suspendeu Bresciani de forma provisória em meio à investigação de racismo. O meio-atacante argentino é acusado pelo Vinícius Júnior de ter cometido ato de racismo. Já Juninho, ex-atacante do Flamengo, ainda não conseguiu ser titular no México, mas já tem ótimos números pelo Pumas. São 3 gols e 2 assistências em 12. Ele tem 5 participações em gols, com 3 gols e 2 assistências, dos 12 gols marcados pelo time. Com detalhe, o Juninho não é titular no Pumas, ele só tem média de 45 minutos por partida. Quero completar o giro de notícias contando que o Grêmio pediu a liberação. Pediu à Federação Gaúcha a arbitragem de fora do Rio Grande do Sul para sinais contra o Internacional. Christian Medina já está no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar o contrato com o Botafogo. Ele chega sem custos depois que o grupo de investidores que havia o tirado do Boca Juniors e colocou no Estudiantes, o tirou do Estudiantes para colocá-lo no Botafogo. Já o Campeonato Paranaense terá pela primeira vez desde 1915 uma final sem nenhum grande por 2 temporadas consecutivas. No ano passado, você vai lembrar, Operário e Maringá fizeram a final, Operário foi campeão. Nessa edição, Operário e Londrina decidem o título. Bora falar ainda sobre Thiago Galhardo, que ainda não definiu seu futuro. O atacante que disputou a Série D do ano passado com a camisa do Santa Cruz recusou recentemente proposta para voltar ao Madureira. A saideira do giro de notícias, Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, que disse que a Daiane Muniz não pode apitar porque ela é uma mulher, foi multado em 50% do seu salário pelo time de Bragança Paulista. Quero falar que o Corinthians garantiu ótimos números à TV Record na vitória nos pênaltis contra a Lusa na noite desse domingo. A Record teve média de 13,9 pontos durante o jogo, com picos de 17,7 pontos. O fato de as penalidades terem terminado com apenas 8-7 garantiram ainda mais audiência à Record, que chegou a ser líder, batendo inclusive a Globo por longos 29 minutos. Não é fácil concorrer com o Fantástico, ainda assim a Record, graças ao futebol de Corinthians e Portuguesa, esteve na liderança. Record que teve quase 8 pontos de média a mais do que o SBT, que ficou na 3ª colocação. Só a título de comparação, se no domingo Corinthians e Portuguesa deram 17,7 pontos de audiência, no sábado, Palmeiras e Capivariano teve 7,9 pontos de audiência. Jogo num contexto completamente diferente, em que o Palmeiras faz 4-0 e passa com enorme facilidade. Corinthians precisou de um gol aos 48 do segundo tempo para levar a decisão para pênaltis e vencer por 8-7. Hora de falar sobre o São Paulo com reforço para o ataque. André Silva participou normalmente da atividade dessa segunda-feira.
treino físico e também com bola, deixando a expectativa de que pode ser utilizado nas próximas rodadas do Campeonato Paulista e também do Brasileiro. Centroavante que na temporada passada tinha 43 jogos, 14 gols e 4 assistências, até sofreu uma lesão séria contra o Atlético Mineiro. Ele sofreu uma lesão no ligamento posterior e anterior do joelho direito, precisando passar por cirurgia. Foram 183 dias de ausência. A tendência é que ele apareça no mês de março e reforce o time que já tem Caleri para a função de centroavante. O outro camisa 9, machucado e também perto de retornar, é Rian Francisco. Esse ainda vai precisar de um pouco mais de tempo. A expectativa é de que lá para o mês de abril o São Paulo possa contar com Caleri, André Silva e Rian Francisco para o seu comando de ataque. Até por isso o São Paulo andou recusando propostas ou recusando sugestões de centroavantes que foram oferecidos. Você sabia que Fagner, enfim, poderá enfrentar o Corinthians sem pagamento de nenhuma multa para o Cruzeiro? Vale a lembrança de que o Cruzeiro contou com Fagner na temporada passada, na oportunidade emprestado pelo Corinthians. O contrato foi rescindido em dezembro. E o Fagner, apesar de ainda ganhar R$200 mil por mês do Corinthians, do seu salário de 800 mil mensais, Fagner está autorizado, liberado, sem pagamento de qualquer multa para enfrentar o Timão. Na temporada passada, se entrasse em campo, o Cruzeiro era obrigado a arcar com uma multa de alguns milhões de reais. Fagner tem disputado a posição com o William muito criticado pelo torcedor, mas que conseguiu boa impressão na vitória por 2-1 contra o Pouso Alegre no sábado, primeira partida semifinal do Campeonato Mineiro. Só para completar, em relação à Raposa, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na quarta-feira, Mineirão, jogo das 20 horas, Caio Jorge e Arroio podem ser novidades, eles foram poupados na partida desse fim de semana. E o Vasco quer Renato Gaúcho para treinar o Cruz Maltino no lugar de Fernando Diniz. Os primeiros contatos já foram feitos e o staff do Renato Gaúcho permitiu ao Vasco sonhar. Não se trata de uma operação fácil. Pro ano de 2025, Cruz Maltino já havia tentado contratá-lo sem sucesso. Na oportunidade, a pedida salarial do Renato Gaúcho acabou esbarrando o acordo. Nesse momento, com mais capacidade financeira, o Vasco se sente mais confortável para chegar próximo daquilo que o Renato Gaúcho pede. A ideia do presidente Pedrinho é ter um novo treinador o mais breve possível, de preferência até quinta-feira, quando o Vasco enfrenta o Santos no clássico dos desesperados do Campeonato Brasileiro. Você sabe, no domingo o Vasco faz a partida de volta contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Na partida de ida, derrota por 1-0. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que a dispensa do Fernando Diniz vai custar ao Cruz Maltino uma multa de R$3.600.000. Bora registrar que o Fluminense ofereceu bolada por um centroavante veterano. Para sorte do Flu, o negócio não foi aceito pelo Independente. É que o tricolor sugeriu o pagamento de $3 milhões ou 15 milhões e meio de reais por Gabriel Ávalos, que tem 35 anos de idade e é paraguaio. Detalhe, você gastaria 15 milhões e meio de reais por um cara de 35 anos cujo vínculo se encerra em dezembro e que a partir de julho pode assinar um pré-contrato. Isso faz parte também do desespero do Fluminense em encontrar um camisa 9. O Independente já recusou a proposta e exige uma compensação financeira maior. Para completar o noticiário do Fluminense, registrar que Zubeldia, com 20 vitórias em 29 jogos, se tornou o técnico da história do Flu a precisar de menos tempo para garantir esse número impressionante de vitórias. Depois de recusar 112 milhões de reais por Robinho Júnior no início do ano, oferta que veio da Inter de Milão, o Santos corre o risco de perder o atacante de graça nos próximos meses. É que o vínculo do filho do rei das pedaladas com o Peixe se encerra em 30 de abril e a partir de 1º de novembro desse ano, Robinho Júnior já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, deixando o Santos de graça 6 meses depois. Tratativas para renovação do contrato emperraram. O jogador ganha R$30 mil por mês e mais do que a questão financeira, o que pega hoje é a falta de perspectiva de utilização do Robinho Júnior, que com o Juan Pablo Vojvoda perdeu espaço. Nas últimas 6 partidas ele nem sequer entrou em campo. Em 5 delas ficou no banco de reservas. Na derrota por 2-1 para o Novo Horizontino, o jogador nem sequer foi relacionado. A justificativa oficial do Santos é de que ele tinha problemas nas costas. Salário de R$30 mil mensais, multa rescisória pro exterior de 100 milhões de euros e o risco real de perda de um atleta super importante. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras.
fortíssimo dentro de casa. Você sabe que o Palmeiras enfrentará o São Paulo como mandante em jogo único nas semifinais do Campeonato Paulista. A Federação Paulista definiu nessa segunda-feira que a partida está marcada para sábado, ou melhor, para domingo às 20h30 na Arena Barueri. E o Palmeiras vai levar uma invencibilidade de 8 partidas como mandante na Arena Barueri. O Palmeiras não perde dentro de casa desde agosto de 2025. Nesse período foram 20 jogos disputados. Nessa sequência de 8 jogos sem perder, o Palmeiras ainda venceu Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol, Vitória e Capivariano. Importante registrar que em caso de empate no tempo normal entre São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri, decisão vai pros pênaltis. E a partir daí conheceremos o primeiro classificado para a final do Campeonato Paulista. O segundo classificado sai do duelo entre Novo Horizontino e Corinthians, que se enfrentam no sábado em Novo Horizonte, a partir das 20h30. Preciso falar agora sobre o Flamengo e os 100 gols de Arrascaeta. O meio-atacante uruguaio marcou um dos 3 gols na vitória por 3-0 contra o Madureira na noite desse domingo no Maracanã. Jogo marcado por vaias e pelo coro de time sem vergonha, cantado por torcedores do Fla durante o empate em 0-0 no primeiro tempo. Voltando a falar sobre o Arrascaeta. O Arrasca chegou à incrível marca de 100 gols pelo Flamengo, tornando-se o estrangeiro com mais gols na história do clube. Você tem ideia de qual a maior vítima do Arrascaeta com a camisa do Fla? Acertou quem falou. O Palmeiras, foram 8 gols marcados contra o Verdão. Vasco e Grêmio sofreram 6 gols cada. O Internacional tomou 5, Atlético Mineiro, Bahia e Goiás 4. Torcedor do Flamengo conta demais que o Arrascaeta volte a balançar as redes na próxima quinta-feira, mais um jogo valendo taça nessa temporada, com a lembrança de que o Flamengo perdeu para o Lanús no jogo de ida na Argentina e vai precisar vencer por 2 ou mais gols para garantir o título no tempo normal. O que você pensa sobre esse jogo e do Arrascaeta? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!